Bem, então, para a gente fechar essa semana do módulo 4, a gente vai ver um pouquinho da parte de segmentação também. E aí a gente viu anteriormente que a classificação, ela identifica um ou mais objetos na imagem, retornando uma label específica para cada região. Então, a classificação ela vai atuar na imagem inteira para encontrar um ou mais objetos do que ela esteja enxergando naquela região da imagem que você está passando como entrada. Já a detecção ela vai identificar a posição do objeto na imagem, seja ele conhecido ou não. Então, a detecção é o que vai retornar para a gente essas regiões de interesse no qual o objeto está inserido. Então, por exemplo, como a gente viu anteriormente, a gente tinha uma detecção seguida de classificação para identificar o objeto, ou a gente pode fazer a detecção que já faz diretamente a classificação. A gente encontra a posição do objeto, delimita essa região da imagem que o objeto está e a gente já sabe qual é o objeto que está ali. A gente já tem uma categoria, uma classificação associada àquela região que a gente identificou. E aí a gente tem a tarefa de segmentação, que o objetivo é identificar a área que um objeto ocupa na imagem, fracionando a região do objeto em segmentos com base nas características visíveis. Então é algo bem semelhante ao que a gente tem em classificação, que vai encontrar a região que o objeto está na imagem, mas ao invés da gente ter uma caixa ou uma região que a gente vai especificar que o objeto está lá, a gente vai encontrar a área que o objeto ocupa dentro da imagem. A gente vai segmentar o objeto, destacando as suas fronteiras dentro da imagem. Então a gente tem aqui um diagrama, né, das tarefas de visão computacional. Então a gente pode atuar em relação à imagem inteira, fazer uma classificação a nível de imagem. A gente pode atuar observando os pixels dentro da imagem ou regiões, a nível de regiões. Então a gente tem a nível da imagem, a gente pode realizar uma classificação, encontrar que o objeto está naquela imagem que a gente está passando como entrada. A nível de região, a gente viu que pode fazer detecção para encontrar os objetos. E as tarefas que atuam a nível de pixel, a gente pode tanto realizar a classificação, mas também associar isso a uma segmentação. Então, para cada pixel na imagem, a gente vai adicionar um rótulo que identifica um objeto. Então, isso seria o que a gente está tentando resolver com a segmentação. Então, a gente tem aqui um exemplo de classificação a nível de imagem. A gente viu anteriormente a AlexNet, a VGG, a ResNet, que é uma rede que vai receber a imagem, vai processar as features dessa imagem através de uma série de camadas convolucionais seguidas de camadas de pooling, e a gente vai ter a condensação dessas features no final em um conjunto de camadas lineares que vai interpretar essas features e vai retornar para a gente um vetor de classificação, um vetor que tem lá um valor de confiança para cada classe que ele conhece. E aí, a nível de pixel, a gente vai ter esse mesmo conjunto de camadas convolucionais. Então, eu vou ter, por exemplo, como numa VGG 16, a gente tem uma série de camadas convolucionais, mas ao invés da gente no final ter um vetor de ativação que vai retornar para a gente um conjunto de classes, a gente na segmentação, na classificação por pixel, a gente vai ter uma saída que corresponde à mesma dimensão da entrada. Então, um pixel que eu tenho aqui na entrada, a gente sabe que durante o processamento nas convoluções, as convoluções elas vão atuar na imagem, mas elas têm um nível de ativação local, ela passa por cada região. A gente sabe que um filtro ele vai passar por toda a imagem e vai retornar para a gente uma saída onde a gente sabe em que área da imagem aquela saída foi extraída, qual foi o filtro que atuou naquela área para dar aquela saída. Então a gente vai ter essa correspondência desse pixel seguindo por toda a rede, por todas as camadas, e no final a gente monta a arquitetura de tal forma que a gente tem a rotulação das labels na mesma dimensão da imagem de entrada.
E aí, só exemplificando qual o objetivo da tarefa de segmentação, então ela vai consistir em dividir a imagem em regiões pertencentes a diferentes classes semânticas. Então, diferentemente da detecção, a gente não vai retornar uma área em que o objeto ocupa na imagem. A gente vai identificar qual pixel corresponde àquele objeto. Então, todo pixel que pertenceu ao objeto que a gente está olhando, que a gente quer encontrar, ele vai ser classificado para aquele objeto, ele vai ser segmentado para aquele objeto. Então, por exemplo, aqui, nessa imagem, a gente tem o cachorro e o gato. Então, na segmentação, a gente vai separar todos os pixels que correspondem ao cachorro e todos os pixels que correspondem ao gato. E a gente gera essa máscara de segmentação, que é a resposta da gente. E aí tem outros exemplos de segmentação. Então, a gente vai segmentar cada objeto e vai dividir as regiões na imagem com base nas classes que a gente conhece. Então, por exemplo, a gente tem a classe aqui construção, então está segmentada com uma cor específica para a classe construção, e a gente tem a classe avião que está segmentada em amarelo, então ele vai segmentar para a gente todos os pixels que correspondem a um avião. E aí a segmentação ela pode ser realizada de várias formas. Então, se a gente for pensar num algoritmo tradicional para realizar a segmentação, a gente pode se basear em diferentes informações como descontinuidades na imagem, gradiente, ou segmentar por cor, segmentar quais são as regiões similares. Então a gente tem aqui, por exemplo, uma segmentação que a gente pode fazer pela cor do objeto. Então a gente encontra o objeto vermelho e segmenta toda a área que tem aquela cor. Ou, por exemplo, a gente pode utilizar um filtro que vai encontrar as bordas, que vai encontrar arestas, e a gente segmentar um objeto com base nessas arestas, com base nessas informações de borda. Da mesma forma, a gente pode se basear em descontinuidades da área, por exemplo, uma região branca, uma região preta, e a gente filtrar certa informação que a gente sabe que vai ter lá naquela área. Pode filtrar as letras e a numeração da placa. Então, a gente pode usar diferentes algoritmos para fazer isso. Por exemplo, a gente pode fazer um filtro de threshold ou um algoritmo de detecção de arestas como o Canning, e todos eles vão servir para a gente fazer segmentação. Mas a gente sabe que a gente tem os modelos de Deep Learning, então esses modelos, a gente passando essa informação para eles do que a gente tem como entrada, e se a gente tiver um dataset rotulado com a nossa segmentação, a gente consegue ensinar, e o modelo ele vai aprender quais são as melhores features que devem ser extraídas para segmentar os objetos dentro da imagem. E aí, em visão computacional, a gente tem a tarefa de segmentação semântica e segmentação de instâncias. E a segmentação semântica, a gente vai encontrar e rotular determinados objetos na imagem de tal forma a identificar cada pixel correspondente ao objeto. Já na segmentação de instância, a gente, além de segmentar os objetos, a gente quer separar qual é cada instância daquele objeto. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, a gente tem grupos de pessoas que são segmentadas, grupos de carros que são segmentados. Então a gente está realizando aqui a classificação semântica. Então, tudo que for carro, a gente vai associar a classe carro. Tudo que for pessoa, a gente vai associar a classe pessoa. A gente está segmentando baseado nas classes. E já no segundo caso, a gente teria uma segmentação por instância. Então, a gente tem aqui uma pessoa que está segmentada, mas a gente tem outra pessoa que está segmentada de uma cor diferente. Então, a gente vai segmentar, mas vai identificar cada instância daquela classe. A gente tem a pessoa 1, a gente tem a pessoa 2, pessoa 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Da mesma forma, a gente tem aqui os guarda-chuvas segmentados e cada um com uma coloração, porque cada um está sendo identificado como uma instância diferente. Então, essa seria a principal diferença entre a segmentação semântica e a segmentação de instância.
E a gente tem a segmentação panóptica, que é basicamente a junção da segmentação semântica com a segmentação distância. Então a gente vai separar todos os objetos que existem na imagem de acordo com a classe. Então a gente tem uma segmentação para o céu, uma segmentação para a estrada, para o background, em todas as informações de background. E sempre que uma instância ela se repetir, a gente vai identificar ela como uma instância única. Então a gente continua com a nossa segmentação rotulada baseado no identificador de pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3 e assim sucessivamente. E aí a gente segue com a evolução da segmentação em Deep Learning. Então a gente teve os primeiros modelos aparecendo a partir de 2015. A Deep Learning começou basicamente os principais modelos que a gente tem atualmente mais modernos, a gente começou a ter eles desenvolvidos a partir de 2012. Então a gente tem esse gap a partir de 2015 para aparecer os primeiros modelos de segmentação. E aí uma das primeiras arquiteturas foi o FCN, que dava essa ideia de a gente trocar as camadas lineares por camadas de convolução e tentar mapear a entrada com a mesma dimensão da saída. E a gente tem várias variações, entre elas uma muito importante é a U-Net. Então, a U-Net é um dos principais modelos de segmentação usado atualmente. Ele é muito usado para área médica, mas pode ser usado para outras aplicações e também é muito usado para fotografia dentro da área de restauração ou geração de imagem. Inclusive, uma das variações da U-Net é utilizado nesses modelos mais recentes generativos que a gente tem hoje, feito modelos de diffusion, que geram a imagem baseado no texto de entrada. E a gente tem um exemplo aqui da arquitetura FCN, significa Fully Convolutional Networks, que é basicamente essa ideia de a gente não utilizar as camadas lineares para fazer a classificação da imagem. E a gente continua usando convoluções do começo ao fim e tenta fazer uma predição em cima disso, que é a classificação por pixel, a nível de pixel, que a gente vai retornar a máscara da segmentação. Então, basicamente, segue essa ideia. A gente tem a arquitetura que tem uma série de camadas convolucionais e, como toda arquitetura, à medida que vai avançando na rede, à medida que vai processando a rede, a gente vai diminuindo a dimensão espacial. A gente tem features de menor dimensão espacial e a gente expande a profundidade desse mapa de ativação. Então, a gente está reduzindo a informação espacial, extraindo features daquela informação e aumentando o espaço dessas features. Então a gente está aumentando a informação semântica que a gente tem em cada região da imagem. E aí, quanto mais profundo a gente estiver na arquitetura, mais features de alto nível a gente está extraindo. Que tem essa ideia de localidade. A gente tem um contexto mais global da imagem, porque a gente está agrupando regiões de ativações que foram extraídas de diferentes locais da imagem. E aí, quando a gente chegar no final da arquitetura, a gente vai ter um mapa de ativação que vai ser bastante reduzido. A gente refaz essa correspondência aplicando uma operação de upscale. Então a gente vai expandir novamente o mapa de ativação que a gente tem para poder, no final, ter a saída da mesma, contendo a mesma dimensão da entrada. A gente poder ter a correspondência do nosso mapa de segmentação. Então a ideia do FCN é basicamente essa: a gente tem a mesma estrutura de uma camada convolucional, de uma rede convolucional padrão, mas ao invés da gente ter no final as camadas totalmente conectadas que vão fazer a classificação, a gente continua mantendo um conjunto de camadas convolucionais que no final a gente vai fazer uma operação de upsample para recuperar a dimensão original da imagem. E aí essa operação de upsample, ela é basicamente feita utilizando a ideia de convolução transposta, ou transposed convolution. Então a gente tem que basicamente, na convolução, a gente tem um mapa de ativação, uma entrada ou uma imagem, e tem um kernel que a gente vai processar essa entrada. E aí no final a gente vai ter um mapa de ativação que vai estar reduzido, a dimensão dele ele vai ser reduzida espacialmente.
Então, a gente tem também essa ideia de deconvolução. Então, esse processo de transposed convolution, ele também é chamado de deconvolução. Seria uma mesma operação, basicamente. Mas segue a ideia de que a gente tem um mapa de ativação como entrada, a gente tem o kernel, e a gente vai fazer a operação inversa. A gente vai expandir, a nossa saída vai ser a entrada expandida de tal forma que a gente vai recuperar a dimensão original da entrada. E aí um exemplo, né, de como a convolução ela funciona. A gente tem os parâmetros da convolução stride, que é como a gente caminha quando está fazendo a convolução, qual o passo que a gente dá para a próxima janela. E a gente tem o padding, que é como a gente preenche a entrada para tentar controlar essa dimensão de saída. Então a gente viu anteriormente que a saída da convolução, a dimensão espacial dela, tanto largura como altura, ela vai ser uma função da dimensão da entrada, mas também vai depender do padding que a gente vai usar, do tamanho do kernel que a gente está utilizando para operar sobre a entrada e do stride que a gente está usando. Então a gente vai ter essa redução ou não, dependendo do valor que a gente utiliza para o padding, o stride e o tamanho do kernel que a gente está usando. E aí a ideia da Transposed Convolution é a gente tentar recuperar essa dimensão que a gente reduziu, aplicando uma série de operações que também dependem desses valores. Então a gente tem um valor z, que a gente associa ao stride, e a gente tem um valor p', que a gente associa ao tamanho do kernel e ao padding que a gente está utilizando. E aí, de acordo com a convolução que a gente realizou, o stride e o padding, a gente calcula esses valores, eles vão ser definidos dessa forma. O z, ele vai ser o stride menos 1, e o p', ele vai ser o tamanho do kernel menos o padding que a gente usou, menos 1. E aí, na convolução transposta, no Transposed Convolution, o stride ela vai ser sempre 1. A gente calcula esses parâmetros, z e p, e entre cada linha e coluna, a gente vai adicionar z, números zeros. Então a gente tem aqui a nossa entrada, e aí entre cada linha e coluna dessa entrada, a gente vai adicionar um conjunto de números zeros. A gente vai expandir isso, adicionando zeros dentro desse mapa de entrada. E aí, após isso, a gente faz o padding adicionando z zeros na região externa da imagem. A gente expande ainda mais fazendo o padding dentro desse mapa que a gente modificou. E aí basicamente a gente vai executar a convolução nessa entrada modificada utilizando o stride 1. Então a gente vai agregar uma série de informações que a gente tem da entrada com esses valores zeros que a gente adicionou e vai ter uma saída que ela vai estar expandida, ela vai ser maior do que o mapa de entrada aqui que a gente inseriu. Então, basicamente, no Transposed Convolution, a gente está realizando uma convolução, mas a gente está alimentando a nossa entrada com um certo conjunto de zeros para tentar expandir a dimensão da nossa saída, mantendo a correspondência local que a gente tem para cada ativação da entrada. E aí está um exemplo, né, de como vai funcionar o Transposed Convolution. A gente vai ter uma série de valores que vão estar inseridos dentro do nosso mapa de ativação de entrada, e a gente vai ter uma resposta que vai ser a nossa saída. E aí, se a gente ver aqui, o z ele é o stride menos 1 e o p é uma função do kernel e do padding que a gente está utilizando. Então, se a gente tem o stride 1, que a gente utiliza esse parâmetro como entrada, então basicamente a gente não vai adicionar nenhum valor no meio do nosso mapa de entrada. A gente só vai adicionar o padding. E aí, se a gente tem o stride 2, a gente vai ter, por exemplo, z vai ser 2 menos 1. Então a gente vai adicionar só uma coluna e uma linha entre o nosso mapa de entrada. E aí a FCN ela usa essa ideia, né, de Transposed Convolution para ampliar o mapa de ativação. A gente
vai ter um conjunto de camadas convolucionais que vai extrair a features e está aumentando a nosso conhecimento semântico da imagem, está reduzindo o tamanho do mapa de ativação, a dimensão espacial do mapa de ativação, e está aumentando a profundidade dele. E a gente vai ter uma série de mapas de ativações para cada uma dessas camadas. E aí no final a gente vai fazer o upsample dessas camadas para tentar recuperar a dimensão original da nossa entrada. E aí a gente pode definir os parâmetros para realizar esse upsample. Então a gente pode fazer em 32 vezes, em 16 vezes ou 8 vezes, extraindo esse mapa de ativação de diferentes camadas. Então, quanto mais profundo a gente for, maior vai ser o upsample, porque a gente vai ter um mapa de ativação menor. E quanto menor o índice dessa camada que a gente está tirando, menor vai ser o upsample que a gente vai ter que fazer, porque a gente vai ter um mapa de ativação maior, a gente vai ter que expandir menos o nosso mapa de features. E aí uma das coisas que também é utilizada na FCN é a fusão de camadas. Então, se a gente pegar esse conhecimento que ele foi extraído, por exemplo, da camada 5 e fundir com o conhecimento da camada 4, a gente vai extrair características de mais alto nível. A gente vai ter feito o upsample de características mais abstratas dentro da imagem, mas a gente pode fazer a fusão de features em diferentes escalas. Então, a gente pega da camada 4, que foi feito um upsample de 16, e aí soma com essas features que a gente tem da camada 32. Então, na 3 a gente vai ter um upsample de 8, e aí a gente soma a predição da camada 4 com a camada 3, e assim sucessivamente. A gente pode fazer isso para diferentes camadas, e aí aumenta a robustez da arquitetura para tentar identificar as features, extraindo as informações de diferentes resoluções que a gente vai ter da imagem. E aí o resultado que a gente consegue ter a imagem de entrada. Esse aqui seria a resposta que a gente quer encontrar, né, o ground truth, o rótulo que a gente tem. E aí a resposta ela é bem próxima do que a gente espera. Ela falha em alguns casos, por exemplo, se a gente tem uma imagem mais complexa, com mais informações, então vai falhar um pouquinho. Mas, de certa forma, a segmentação ela tem um resultado bem razoável. E aí, uma outra arquitetura, né, que também foi proposta para fazer a segmentação, é o Deep Lab, também uma das primeiras arquiteturas que tem várias versões. Acredito que esteja na terceira versão já atualmente, e é utilizada também para dispositivos móveis, porque é uma arquitetura bem simples, bem leve. E aí, basicamente, ele vai utilizar a mesma ideia. Vai ter entrada, a gente vai ter a segmentação como saída, mas ele adiciona esses dois passos aqui para tentar melhorar a qualidade da resposta, a qualidade da segmentação, que é essa nova operação de convolução, que a gente chama de atroz, e um kernel, uma camada de kernel para tentar filtrar esse mapa de ativação que é gerado, que é extraído da rede. E aí, basicamente, a operação do atroz ele é bem similar ao dilated convolution e é inspirado num termo que significa buraco. E aí, basicamente, a operação ela vai ser bem similar ao que a gente tem na convolução, mas a gente tem aqui na janela que a gente vai utilizar para fazer a convolução do kernel, a gente soma um termo R. E aí, se esse R ele for igual a 1, a gente tem a convolução padrão. A gente vai estar basicamente passando um filtro normalmente como a gente faz na convolução. Mas quando esse R é maior que 1, a gente vai ter um comportamento diferente para essa convolução. Então, basicamente, na convolução a gente sabe que para cada ativação a gente vai ter um conjunto de features de entrada que vai estar atuando para ter essa ativação de resposta. Então, por exemplo, se a gente tem uma convolução com kernel 3, extrai de 1, pede 1, a gente vai ter um conjunto de features
Vamos dizer que temos uma janela de 3 features que vai estar sendo processada na entrada e vai gerar para a gente esse mapa de ativação. E a gente vai passar um passo para a direita, vamos ter as próximas 3 features que vai dar para a gente o segundo mapa de ativação. E assim sucessivamente com toda a entrada. A gente vai ter mais outras 3 features que vão ser processadas e gerar para a gente o terceiro mapa de ativação. Então, no Atlas Convolution, a gente tem esse novo parâmetro, a taxa, ou rate, que vai funcionar para a gente como um stride. Mas não é totalmente equivalente ao stride, porque ao invés de a gente estar aumentando o passo da convolução, a gente está aumentando a distância de um mesmo kernel para um conjunto de entradas que a gente tem localmente. Então, se anteriormente a gente utilizava as 3 features em sequência para processar uma entrada, se a gente aumenta essa taxa, a gente cria um gap no meio do kernel e processa, por exemplo, uma feature. Então a taxa é 2, eu vou pular a segunda feature e vou processar a terceira. E eu vou fazer um novo pulo para processar o terceiro valor. Então a gente está inserindo buracos dentro do kernel para processar a entrada de forma esparsa. A gente está aumentando a ativação ou a região que a convolução ela vai estar atuando dentro da entrada. E aí em cima a gente tem a convolução padrão que a gente viu, embaixo tem a convolução com R igual a 2. A gente vai ter essa convolução mais espaçada. Então a ideia aqui é, a gente tem na convolução, a gente vai ter a convolução atuando na entrada e a gente vai ter um downsample do mapa de ativação que é gerado. Então se a gente quiser recuperar a dimensão original, a gente tem que fazer um upsample como a gente viu anteriormente. A gente vai ter o upsample da imagem. No Atlas Convolution, a gente vai processar, então a ideia é que a gente aplique essa convolução, aplique esse kernel e já tenha a imagem com a mesma dimensão que a gente teve como entrada. Então ela não vai reduzir a dimensão da imagem. E aí vai funcionar de forma bem equivalente ao que a gente tem na Dilated Convolution. Ela já tem essa operação integrada no próprio algoritmo. E aí, por exemplo, se a gente tem essa ideia de pirâmide de convolução, a gente pode implementar isso com essa convolução. Se a gente tem define o R como 6, a gente vai ter um certo conjunto de espaçamento entre o nosso kernel, e a gente pode expandir esse R para vários outros valores. Então, se a gente aplica essa mesma convolução para um mesmo mapa de entrada, a gente vai ter diferentes filtros de convolução atuando em diferentes áreas da imagem. A gente vai ter o mesmo filtro que ela vai estar atuando na mesma imagem, mas o mapa de ativação local ele vai ter respostas diferentes porque a resolução dessa convolução ela vai estar sendo diferente. Então é como se a gente estivesse inserindo uma robustez na arquitetura para tentar extrair características de uma mesma entrada em diferentes escalas, em diferentes resoluções. E aí vai melhorar a acurácia da segmentação para objetos em diferentes escalas, porque no mesmo passo da convolução, numa mesma camada, a gente está extraindo características utilizando convoluções que atuam em diferentes áreas da imagem. Então a gente está expandindo essa extração de característica semântica que a gente tem das convoluções. E aí, além disso, além dessa operação de convolução, a Deep Lab ela também aplica esse kernel, que é a Fully Connected CRF, que é o Conditional Random Field. Então, basicamente, ele vai funcionar como um filtro. A gente vai extrair as características, a gente vai ter um mapa de características que corresponde à dimensão da nossa entrada, mas a gente tem uma estimação muito bruta do que é a segmentação em cada área.
E aí esse kernel no final ele vai filtrar para a gente esse mapa de ativação que a gente tem para retornar a probabilidade que a gente tem associada ao pixel para dizer qual objeto está lá naquela área. E aí se a gente olhar o primeiro termo entre colchetes, ele é bem similar a um filtro bilateral. Ele vai preservar a característica das arestas, vai filtrar a informação naquela área, preservando características das arestas. E o segundo termo, ele vai suavizar a predição, então ele é bem similar a um filtro gaussiano, então meio que uma combinação de filtros. A gente está combinando um filtro bilateral com um filtro gaussiano para filtrar a predição da rede e suavizar a nossa resposta. Então se a gente ver aqui, essa seria a saída da rede, e aí se a gente vai filtrando a resposta, a gente vai suavizando a área de predição até obter, a gente utiliza isso em várias iterações até obter uma área filtrada que a gente tem uma boa resposta para a segmentação. A gente tem uma segmentação mais suavizada que retorna para a gente com mais precisão qual a área que o objeto está dentro daquela imagem. Então se a gente tem, por exemplo, aqui em cima, isso é a resposta dada pela softmax, um mapa de probabilidade, e embaixo é o filtro depois que a gente aplica o CRF. E aí tem uma expansão também da RCNN, que é a arquitetura que a gente viu para detecção. Então, basicamente, a RCNN ela fazia aquela detecção em dois passos, segmentava as regiões de interesse e aí dava para a gente a predição das classes e a predição da região que o objeto estava, fazia a regressão do bounding box. E aí tem uma expansão da RCNN, que é o MESC RCNN, que são adicionadas algumas camadas convolucionais no final, né, da sequência de camadas convolucionais original da arquitetura, e essas camadas elas são adicionadas seguindo aquela ideia de upsample. Então a gente vai expandindo a máscara gerada para no final a gente ter uma dimensão de entrada que é igual à dimensão de saída, que é igual à dimensão de entrada. E aí o MESC RCNN ela consegue retornar para a gente a classe, o bounding box e a máscara dos objetos. Então está adicionando também essa resposta de segmentação. E aí basicamente a gente consegue treinar esse modelo só atualizando a função de loss. A gente tinha uma função de loss que levava em consideração a regressão dos pontos, as probabilidades da classe, então a gente adiciona um termo adicional para aprender essa regressão dos pixels. Então a gente tem que ter o rótulo, né, de cada máscara. A gente passa essa máscara no treinamento e a rede vai aprender a realizar a segmentação com essa nova branch que foi adicionada. E aí a gente finaliza essa parte de segmentação dando uma passada na UNet, que é uma das redes mais utilizadas dentro dessa parte de segmentação. Então a ideia da UNet é apresentar uma arquitetura baseada na ideia de encoder-decoder. Então a gente vai ter um conjunto de camadas que vai codificar a nossa entrada e a gente vai ter um conjunto de camadas que vai tentar decodificar, tentando transformar a dimensão da saída da mesma forma da entrada, utilizando como um espelho da arquitetura que a gente tem de codificação. Então a ideia é apresentar uma rede mais estruturada para a gente ter essa visualizar da melhor forma essa tarefa de segmentação, entendendo o que é que cada camada ela está processando ao longo da arquitetura. E aí basicamente ela se resume dentro desse diagrama. A gente vai ter um encoder que vai receber uma entrada e aplicar uma série de transformações, mapeando o sinal recebido para um novo espaço de características. Então a gente vai ter no final um estado, uma representação intermediária que a rede vai gerar a partir do encoder. E aí a gente vai ter um conjunto de camadas que vai funcionar como decoder, que vai receber essa representação, vai analisar as características e vai mapear para o nosso novo espaço, que é a saída que a gente está esperando.
E aí, basicamente, a ideia é, a gente tem o primeiro bloco, que é o encoder. Então vai ser um conjunto de camadas convolucionais que segue aquela mesma ideia de redução da dimensão espacial e expansão do número de features que a gente está analisando e expansão da profundidade. A gente tem uma camada central, o bottleneck, que faz para a gente o processamento e gera a nossa representação intermediária. E a gente tem um bloco decoder, que é basicamente a operação inversa que a gente fez no bloco encoder. Ele vai seguir a mesma característica de ativações, mas a gente vai expandir isso até no final ter a saída que a gente espera. Então, no final, a dimensão da saída ela vai ter a mesma dimensão espacial da entrada, com a diferença apenas do número de canais. E aí a gente pode visualizar essa arquitetura como uma forma de... ele vai ter um formato de U. A gente vai ter esse caminho de contração, que vai ser o encoder, que vai estar processando a entrada e reduzindo a dimensão espacial até a gente chegar na representação intermediária com o bottleneck. E a gente tem o caminho de expansão que vai expandir novamente o nosso mapa de ativação até chegar na dimensão de saída desejada. Então a gente tem esse caminho de contração que a gente faz na entrada, codificando a entrada, e a gente vai ter um passo de expansão que é todo o caminho de decodificação. Então, no caminho de contração, a gente tem a arquitetura convolucional padrão, em que a gente aplica repetidas camadas convolucionais sem padding. Então, a ideia é que a gente não utilize padding e tente preservar com a convolução a mesma dimensão de entrada no mesmo bloco. Então, no mesmo bloco de convolução, a gente vai ter a mesma dimensão do mapa de ativação, e aí a gente vai aplicar uma operação de pooling para reduzir a dimensão espacial para o próximo bloco. E aí dentro do mesmo bloco a gente vai ter a dimensão espacial preservada até a gente chegar no próximo bloco, que vai aplicar o pooling novamente e aí vai reduzir mais. Então a gente vai realizando esse downsample, a gente vai preservando a dimensão no mesmo bloco, na mesma sequência de camadas convolucionais que pertencem ao mesmo bloco, e reduzindo quando a gente vai passar para o próximo conjunto de camadas. E aí a arquitetura encoder que a gente utiliza na U-NET, a gente tem 5 blocos de convolução. Então basicamente a gente vai receber uma entrada. Então se essa entrada ela tiver um tamanho de 572 por 572, a gente vai processar isso no primeiro bloco de convolução até chegar no max pooling, que a gente vai reduzir essa saída para 284 por 284. E aí essa vai ser a entrada do próximo bloco. E aí a gente vai reduzindo isso até chegar no final com, por exemplo, 32 por 32. Essa vai ser a dimensão final que a gente vai ter no nosso bloco de convolução. E aí a gente pode perceber que na medida que a gente vai avançando, a gente vai aumentando o número de features, a gente vai aumentando a profundidade. Então no primeiro bloco eu vou ter 3, no segundo 64, no terceiro 128 e assim sucessivamente até chegar em 1024, que é a saída do nosso último bloco de convolução. É o que a gente vai processar no bottleneck. E aí no nosso caminho de expansão, a ideia é realizar o upsample dos mapas de ativação, que é usar o up convolution, ou dilated convolution, e vai dobrar a dimensão do mapa de ativação para a gente ter essa correspondência que a gente tinha no encoder. A gente vai seguir o caminho inverso, fazendo o upsample com a mesma taxa que a gente fez o pooling. E aí tem a composição do nosso bloco decoder. Então a gente tinha lá no final a saída, que era 28 por 28
com a profundidade de 1024, e aí a gente vai processar esse conjunto de ativação, expandindo ao longo da arquitetura decoder, que é composta por upsamples e camadas convolucionais. Então a gente vai expandindo novamente a dimensão da nossa entrada até a gente conseguir essa dimensão expandida na última camada de decoder. E aí a gente, no final, aplica mais uma operação de upsample até chegar na nossa dimensão original. E aí um ponto importante é que, na medida que a gente vai avançando na arquitetura, a gente tem esse caminho de codificação no encoder, e aí as redes neurais elas podem esquecer certas características na medida que a gente está avançando na rede. E a gente tem a ideia de skip connections, que reforça o aprendizado introduzindo as informações das camadas anteriores em pontos mais avançados. E aí a U-Net ela utiliza essa ideia de skip connection para tentar fazer a correspondência entre o passo que a gente tem de codificação e o passo de decodificação. Então, se a gente perceber aqui, para cada bloco de encoder que a gente tem um bloco de decoder correspondente que vai ter a mesma dimensão espacial, e a gente tem uma ligação, um skip connection, que copia a saída desse bloco para o nosso bloco de decodificação. Então, basicamente, a entrada do decoder ela vai ser a ativação que foi feita no bloco anterior, concatenada com a saída do bloco de encoder correspondente. Então a gente vai ter essa operação aqui de cópia, que vai ser a entrada do nosso decoder. Então, nesse primeiro bloco de decodificação, a gente tem a saída aqui do mapa de ativação concatenado com essa saída do encoder. E aí isso vai gerar para a gente uma ativação no final, que vai ser a entrada desse próximo bloco, que vai ser concatenada com a saída desse bloco. Então, quando a gente está fazendo esse caminho de contração, caminho de codificação, a gente vai copiando, vai guardando essas saídas, para quando a gente estiver voltando na arquitetura, a gente poder copiar e concatenar com a nossa saída atual. E aí, dessa forma, a U-Net ela vai segmentar com base em detalhes de baixo nível e características genéricas, porque na medida que a gente avança na arquitetura, a gente está extraindo características de mais alto nível. E aí, quando a gente vai fazer a decodificação, a gente está utilizando essas características de alto nível que a gente extraiu da próxima camada, mas está juntando essa informação com a informação da camada anterior, que tem uma informação de mais baixo nível, que tem a extração de features mais básicas. Então, a arquitetura encoder e decoder ela vai extrair características mais genéricas na medida que reintroduz features de mais baixo nível que foi retirado nos primeiros passos da arquitetura. E aí, basicamente, para realizar a otimização, a gente utiliza o Coarse Entropy categórico. Então, a gente vai ter esse produto de cada pixel com a saída esperada. Então, do treinamento, a nossa anotação basicamente é uma imagem que tem a mesma dimensão da imagem de entrada, mas ela só tem um canal. E cada pixel dessa imagem de saída, o valor desse pixel vai ser o valor que corresponde àquela classe. Então, se for uma segmentação binária, a gente vai ter o objeto segmentado em 0, em 1, por exemplo, que vai ser branco, e o background vai estar 0, que é preto. Então eu vou ter uma imagem de 0 em 1 que vai ter essa máscara binária do objeto. Se for uma classificação, se for uma segmentação categórica, a gente vai ter uma certa região de pixels categorizada como 0, a gente vai ter outra região de pixel categorizada como 1, e aí para cada classe a gente vai ter essa separação numérica. E aí a gente pode fazer a otimização com o Coarse Entropy, basicamente fazendo essa comparação do valor de saída, fazendo produto do valor de saída da rede com o valor de anotação que a gente tem para cada pixel na imagem.
A gente pode utilizar o Dice também, que utiliza já essa ideia de aplicar o softmax. A gente vai ter esse mapa de probabilidade que vai ser a saída da rede para fazer a classificação, e aí a gente normaliza pela probabilidade das classes que a gente tem na base de dados. E aí é só uma comparação. Aqui a gente tem um quantitativo de como os modelos eles são utilizados nessa parte de segmentação. Então a gente tem modelos baseados em patch, que é basicamente a gente cortar regiões da imagem, tentar segmentar naquelas regiões. E a maioria ele é baseado em arquiteturas encoder-decoder. Então, o FCN ela segue essa ideia de encoder-decoder. A gente vai ter as convoluções aplicadas até a gente chegar nessa parte de Up Convolution. O Deep Lab também ele segue essa ideia de encoder-decoder, e a UNet. Então, a maioria dos trabalhos em segmentação elas são utilizando essas arquiteturas que seguem esse padrão encoder-decoder. E dentre os modelos, a gente tem uma grande utilização do FCN, um dos primeiros modelos que foram propostos, mas um dos mais utilizados é a UNet. E aí a gente tem várias variações da UNet, a gente tem UNext, UNet++, a gente tem TransUNet, que tenta misturar a ideia de transformers com a arquitetura da UNet. Então tem várias variações da UNet que são utilizadas para essa área de segmentação. E aí a UNet ela é utilizada para várias áreas, né? Então a gente tem a UNet sendo utilizada para segmentação de lesões na área médica, para geração de imagens. A gente passa um texto e aí a UNet é utilizada lá dentro de uma arquitetura de Fusion para gerar uma imagem baseada no texto. A computação por tomografia, CT, a segmentação de tumor, e a UNet é um dos principais modelos dentro dessa área de segmentação de tumor. Remoção de ruído dentro da parte de fotografia para tentar processar uma imagem, remover o ruído de uma imagem. E principalmente para aplicações de segmentação semântica genéricas. E aí tem várias áreas, várias aplicações em que a gente pode aplicar a arquitetura da UNet, e aí a gente vê que a UNet, essa curva em azul, é um dos modelos mais utilizados hoje para a parte de segmentação. E aí a gente pode encontrar várias variações da UNet, tem a UNet 3+, SA UNet, e aí são todos trabalhos recentes de 2020, 2021, 2022, que tentam melhorar ainda mais o resultado que a gente tem da UNet para fazer a segmentação. E aí tem algumas aplicações aqui, vocês podem ver depois nos links, nos repositórios. Os códigos desse modelo são resultado do MaskRCNN. Então a gente vê que o MaskRCNN ele já faz a classificação e a detecção, e aí foi adicionado esse módulo de detecção que dentro de cada área ele também segmenta os pixels do objeto que está lá naquele bounding box. E aí tem essa aplicação também que é segmentação de imagens aéreas. Então a gente consegue segmentar áreas específicas dentro de uma estrutura que a gente queira encontrar. Segmentação de células também, a gente consegue classificar e segmentar núcleos em células em imagens histopatológicas. Também essa parte de segmentação é muito utilizada na área de robótica. Esse caso aqui é de um robô cirurgião, então a gente consegue segmentar os objetos que tem que manipular, as áreas dos objetos que tem que manipular para tentar fazer a cirurgia. E aí a gente finaliza essa semana com algumas aplicações de restauração de imagens e Deep Learning. Então, a gente viu que a restauração de imagens envolve vários aspectos de fotografia, e a gente pode resolvendo várias tarefas. Então a gente tem a tarefa Super Resolution, tem o Inpaint, Denoising, colorização de imagem ou remoção de embaçamento, né? Ajuste de foco. E a ideia de restauração basicamente é a gente carregar um dataset, então adicionar um ruído na imagem, em que a gente gera os pares
imagem original, imagem com ruído, para que a gente possa treinar um modelo. Então a ideia é ensinar o modelo a remover esse ruído que a gente está inserindo. E aí tem alguns exemplos, né? Então, no denoising a gente tem uma imagem e tem a imagem com ruído. Então a ideia é a gente tentar obter essa imagem original, aprendendo como é o ruído da imagem, para remover esse ruído, ter uma imagem da melhor qualidade. Da mesma forma, a remoção de blur. Então a gente tem uma imagem com blur. Então o blur ele pode ser causado por causa de um movimento rápido ou desfoque da câmera. E a gente consegue ensinar o modelo a tentar recuperar a informação que está borrada. Então, se a gente tem uma imagem original, por exemplo, a gente aplica um Gaussian Blur, a gente aplica a um filtro de caixa, e aí gera os pares para treinar o modelo e tentar recuperar as informações que estão lá dentro daquela imagem borrada. A gente pode ter o caso de colorização também, então a gente passa uma imagem preto e branco para o modelo e ele vai tentar fazer uma estimativa de qual era a cor original que estava lá naquela imagem. Então, se a gente gera um dataset que tem essa correspondência, imagem preto e branco e imagem colorida, o modelo ele consegue criar uma distribuição para tentar predizer quais são as cores correspondentes em cada área da imagem. E aí tem o Super Resolution também, então a ideia é a gente tentar deixar a imagem mais nítida, tentar inserir mais informações, como se a gente estivesse aumentando a resolução da imagem. A gente preserva a dimensão espacial, mas a gente insere mais informação dentro daquela área, aumentando a resolução, predizendo uma imagem de alta resolução com uma imagem que a gente tem de baixa qualidade. E aí tem o inpaint também, então a gente tem áreas que estão corrompidas na imagem, áreas que estão com oclusão de certo objeto, porque a gente perdeu essa informação, porque essa informação está degradada, e aí a rede neural ela vai aprender a recuperar essa informação. E aí para cada uma dessas aplicações a gente vai ter um exemplo, vai ter um collab associado, vocês podem testar depois, mas a gente vê que essas redes de segmentação, todas essas tarefas, elas são tarefas que necessitam de atuação por pixel, são classificações a nível de pixel. Então, as redes de segmentação que atuam a nível de pixel, eles podem resolver essa tarefa. Por exemplo, a gente pode usar o UNet para resolver cada uma dessas tarefas de colorização, de super resolução, de inpaint. E aí elas não são utilizadas puramente só para segmentação. A gente pode utilizar para segmentação, é o foco dessas arquiteturas, mas a gente pode fazer adaptações para tentar resolver esses problemas a nível de pixel. Então, basicamente a ideia dessas arquiteturas é a gente vai ter uma saída que é da mesma dimensão da nossa entrada, mas que vai ter uma informação adicional que a gente quer obter como saída. Então, por exemplo, no caso da colorização, a gente vai ter uma imagem de saída que é da mesma dimensão da imagem de entrada, mas a imagem de entrada, que é tom de cinza, ela vai ter um canal, e a gente vai ter como saída da rede uma imagem de 3 canais RGB que vai ter para a gente a predição de cada uma das cores da imagem. Então, para todas essas tarefas, a gente pode adaptar um modelo de segmentação para tentar resolver o nosso problema. A gente só vai ajustar a saída do nosso modelo para a resposta que a gente quer e vai fazer um ajuste na função de loss e no dataset para que a gente consiga ensinar o modelo a resolver essa tarefa. E a gente vai ver depois, vocês podem ver depois nos exemplos que a gente vai passar e avaliar cada uma dessas tarefas na arquitetura de segmentação, com a arquitetura de segmentação. E aí, esse é o final dessa parte, né, de detecção e segmentação. Então, obrigado pela atenção. A gente finaliza essa semana. Tem alguns exemplos que vocês podem testar, olhar mais a fundo alguns algoritmos. E a gente segue para a próxima semana, que é mais algumas aplicações, só que mais relacionadas à parte de fotografia computacional.